Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como os descendentes dos gigantes e as sociedades secretas planejam escravizar a humanidade. Muito interessante. E a gente vai falar sobre o Zep-Tep. O que é o Zep-Tep? Zep-Tep, a gente já vai ver, significa o primeiro tempo. Então a gente vai ver em que língua e tudo mais, e a gente vai chegar a algumas conclusões muito interessantes. Uma das conclusões, eu assim, me dói falar isso, ok? Mas, olhando tudo isso aqui, eu chego à conclusão que uma das coisas que o Papa Francisco disse é verdade, 100% verdade. E a gente vai ver isso hoje. Então vamos lá, vamos por partes. Deixa eu colocar o livro aqui. Antes de a gente começar, lembre-se, link abaixo do curso de Ervas Medicinais, parte 1, para quando o médico não está a caminho. É um curso interessante, é um pouco mais entediante do que os outros cursos normais, porque ele é um curso assim que a gente busca colocar e discutir o que tem de mais consagrado na parte de ervas. Tem muito achismo na parte de ervas, tem muitas pessoas que dizem isso funciona, isso não funciona, etc. Tal. Mas assim, as ervas, você tem que saber trabalhar elas. Né? Então no caso aqui, ó, já tem um outro curso além desse, que é a Preparação de Ervas Medicinais Técnicas dos Povos Antigos, e você tem que saber que ela não funciona como um medicamento super potente. Então você tem que tomar várias doses, você tem que estar acostumado a isso, e por isso que tem esse curso aqui, O Segredo dos Chás, Potencializando Sua Saúde. Quem tiver interesse em fazer mais do que um curso, tem um monte de curso, inclusive da parte de negócios, que são os cursos assim, de mais alto valor. Bom, tem a opção da área de membros, custa $7 por mês e você acessa todos os cursos que você quiser durante o mês. Se você estiver lá no mês seguinte, você continua acessando todos os cursos e vai sempre ter um curso novo no mês seguinte. Então é uma coisa que vale a pena, é uma forma econômica de estar acompanhando os cursos. Mas vamos lá. Então é o seguinte, Zep-Tep. De acordo com os hieróglifos egípcios, Tep significa primeiro. Tep significa primeiro. Mas também pode ser traduzido como ancestral. Como o Tep Aui, que era o título da deidade ancestral. Zep, por outro lado, Zep significa tempo. Ou seja, no Egito, quando se refere ao primeiro tempo, é o período pré-diluviano. O período pré-diluviano é o primeiro tempo, é o tal do Zep-Tep. Pode ser o primeiro tempo ou o tempo primeiro, não importa. Mas a gente está falando, o Zep-Tep é o período pré-diluviano. Pois bem. E eles descrevem esse período, esse primeiro tempo, como a Era de Ouro, a Golden Age, que muitos místicos acreditam que vai voltar. Golden Age. Era da perfeição, livre de doenças e morte. Muitos acreditam que as grandes pirâmides e as esfinges são marcadores dessa época especificamente. Segundo lendas egípcias, a Era de Ouro era governada pelos deuses Osíris e Horus. Nesse período, as pessoas não tinham com o que se preocupar, não havia necessidade de trabalho e era uma era cheia de comida, dizendo até que uma colheita poderia durar até 40 anos, ou seja, uma coisa sensacional. Tinha o clima perfeito e a tristeza era desconhecida. Foi um tempo onde as artes mágicas e a feitiçaria floresceram e tinham as condições ideais para a arrogância se formar, causando então rebelião contra o Criador Yahweh. Certo? Não tinha nenhuma preocupação. Quando é que você acessa o Criador? Quando que você lembra do Criador muitas vezes? No momento de aflição. Tira todas as suas aflições e o que pode acontecer? Muitas pessoas podem se tornar arrogantes e pensar, não, tudo isso aqui acontece por nossa causa, nossa, e assim vai. Pois bem, os sumérios recordam esse tempo como quando as 5 grandes cidades reinavam e quando uma furiosa enchente terminou essa era. A mitologia romana recorda essa idade onde tudo era perfeito e a comida era abundante. Um tempo onde essa era de ouro começou a se deteriorar, então como prata, depois como bronze e finalmente como ferro. Quando as pessoas então eram desleais, gananciosas, não confiáveis e cheias de raiva. Foi um tempo difícil no qual o amor morreu, porque abundância demais no caso. Os egípcios recordavam que naqueles tempos os deuses, vocês sabem o que eu estou falando, são os anjos caídos, certo? Mu e Sumer procriaram incontáveis Néfilins, produzindo semideuses imortais como Osíris e Ísis. Osíris foi listado como sendo o 5º rei dos semideuses. Os 4 anteriores foram Efoestos, Hélios, lembra do Sol? Hélios,
Agatodomon e Cronos. Note que Cronos foi o mesmo nome de um dos 3 mais famosos gêmeos de Poseidon em Atlantis: Uranus, Atlas e Cronos. Agora então começamos a entender que não foi mera coincidência que os 10 reis de Atlantis seguraram o poder do governo mundial naquele período, certo? Vinha tudo dessa questão dos Néfilins controlando as coisas. Pois bem, a mitologia egípcia lembra o fim do primeiro tempo, quando a humanidade cresceu perversa e rebelde. É recordado que Hathor foi enviado para acabar com a rebelião e matou milhares. E ela, no caso Hathor aqui, uma mulher, pelo jeito, uma, sei lá o que era, ela selvagemente bebeu sangue misturado com vinho. Similarmente como em Atlantis, ou seja, misturar o vinho com sangue. A gente já falou sobre isso. Uma coisa horrível. E este é um outro recorde, um outro registro similar ao consumo da estrela de fogo, sangue, que foi um crime cometido pelos Néfilins. Uma coisa abominável segundo a Bíblia. A gente não pode consumir sangue, certo? Pois bem. Contrária à propaganda dos egiptologistas, ele coloca no livro, que dizem que as pirâmides e esfinge foram construídas na época de Khufu, 2400 anos antes de Cristo, existem evidências de que as pirâmides e a esfinge sofreram erosão por água, ou seja, alagamento do dilúvio. E essa teoria foi defendida pelos doutores Scott, que foi um geólogo, e Dobek, que foi um geofísico, das universidades de Boston e de Houston, respectivamente. O pessoal chegou à conclusão que passou água por ali. Pois bem, segundo o Zachariah Sitchin, as pirâmides foram construídas pelos Anunnaki celestiais. Lembre-se, tinha o Anunnaki celestial e o terreno, né? Então o que era o Anunnaki celestial? Os anjos caídos. E segundo eles, os sumérios já estavam cientes das pirâmides, pois as descreveram em seus textos cuneiformes antigos, bem anterior à época em que os egiptólogos alegam ser a idade delas. Ou seja, a ciência tradicional de hoje, o pessoal que estuda essa questão do Egito, diz que as pirâmides têm uma data específica, certo? Todo mundo tem certeza absoluta de tudo. Ninguém estava lá, mas todo mundo tem certeza. O que ele coloca aqui é que se você olhar com mais cautela, você vai chegar à conclusão que ela tem uma idade mais antiga e que ela foi feita antes do dilúvio especificamente. Interessante, é um ponto de vista interessante. Por quê? Porque além de tudo, você tem registro de erosão por água naquelas rochas e faz algum sentido ser algo do dilúvio. Pois bem. Continuando aqui, então tá aí a esfinge, a pirâmide, e a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre a esfinge. Bom, de forma interessante, a esfinge é depictada no Antigo Egito como um hieróglifo de um leão. E esse mesmo hieróglifo é empregado para descrever um grupo de deuses, leão e deuses, presta atenção aí. Deuses sombrios que eram os ancestrais de Ra, os Aquero. E não é coincidência que a esfinge é chamada de Aker. Olha só, o nome é parecido. Essas características de leão eram aceitas no Antigo Egito e foram depictadas nos sentinelas do Egito. E o que é mais interessante nisso é que essa característica de leão é encontrada no querubim bíblico, que possui 4 faces. Tem uma face que é de leão, tem uma face que é de boi, tem uma face que é de homem e tem uma face que é de águia. Então você tem a face do leão no querubim. O querubim deriva do assírio antigo caribu, significando aquele que reza ou aquele que intercede. A Enciclopédia Católica nota que o querubim deriva de uma antiga palavra semítica, querube, que significa para montar ou cavalgar. Lógico que o termo cavalgar eu coloquei entre aspas aqui, porque não é bem cavalgar, porque cavalgar é para cavalo. Mas vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Então assim, montar, para estar em cima, ou cavalgar. Lembrando que Yahweh andou em um querubim em Ezequiel e em Apocalipse. Na antiguidade, o querubim era depictado como um corpo de leão, face humana e asas. Os semíticos registravam criaturas com asas similares aos querubins para guardar templos e palácios também. De acordo com o Hunger's Dictionary, os hititas eram familiarizados com essas criaturas e as chamavam de griffins. Lembra de alguma coisa? Griffins? Não lembra ainda, né? Griffins, aparecendo centenas de vezes em ícones do oeste da África. Nelson's Dictionary diz que os querubins
eram seres angélicos de asas de aparência similar às estátuas de esfinge de asas que geralmente apareciam nas entradas dos palácios e templos na Babilônia antiga e na Síria. Os assírios antigos depictavam então o caribu como uma criatura de asas com rosto de homem e de leão e o corpo como de uma esfinge. De novo, a mesma coisa. E aí você vê aqui a ideia, você tem aqui atrás, ó, você tem uma face de águia, uma face de leão, a face de homem aqui e a face de boi do outro lado, que seria em tese o que a gente teria como um querubim. Pois bem, então quando você vê, por exemplo, a esfinge com uma parte como o leão, e você vê ela com o rosto humano, ou você vê em outros lugares com o rosto misturado, você está vendo, você está depictografando de alguma forma, pode estar depictografando um querubim, certo? E pois bem, aqui olha só essa questão da águia misturada com o leão. Ok, então vamos lá. Isso aqui vocês lembram, né, do Griffin. Isso aqui é do Harry Potter. Harry Potter. E tá lá um ser aí com asas, rosto de águia e uma parte também de leão. E você vê aqui o tal do Harry Potter também com o Griffin, não é o Griffin? Pois bem. E você vê aqui todo mundo adorando o quê? Lá no Harry Potter tem a Gryffindor, que representa o quê? Os querubins, basicamente. E você tem lá um outro negócio que chama Slytherin, que vem do quê? Da cobra, que é o rosto dos serafins. A maior parte do que a gente assiste na televisão é uma forma de culto, tá? É uma cultura, é um culto. Você está fazendo um culto. E aí você vai falar para mim o seguinte, espera um pouquinho, Afonso. Mas eu não sei, eu não sabia que é um culto, então não tem nada demais, eu estou só ali olhando, só estou ali cultuando, não tem nada demais, certo? Então, é o seguinte, tem um item que se chama misticismo legoriano, sabe o Lego de montar? Então, legoriano, ele coloca no livro, que é o quê? Quando você consegue fazer as pessoas cultuar, abaixar o joelho, se sentir admiradas, sem a pessoa saber do que se trata, certo? A pessoa não sabe, mas está lá fazendo. Bom, tá lá fazendo, do seu lado tem um anjo anotando tudo que você está fazendo, ok? Fica tranquilo. Você pode, depois lá no seu julgamento, você pode falar, não sabia, etc, tal. Tudo bem. Mas, a partir do momento que você sabe, você pede perdão pelos seus pecados e não faz de novo, certo? Pois bem, mas isso aqui é o que a gente fica vendo na televisão, é o que eles ensinam nossas crianças. É o que os pais pagam para a televisão ensinar as crianças, certo? Paga quando compra televisão, paga quando vai no cinema, paga. Ninguém está obrigando ninguém a assistir essas porcarias. Os pais vão lá e pagam para doutrinar os seus filhos nesse misticismo legoriano, certo? Onde as pessoas não sabem o que estão adorando, mas estão lá de joelhos adorando ou se sentindo admiradas com o que está acontecendo ali. Pois bem. Bom, em Ezequiel e João descrevem o querubim com os mesmos símbolos da esfinge e do caribu assírio. Esfinges foram construídas à imagem de anjos querubins, uma ordem poderosa. Falando da queda de Rassatã, o livro de Ezequiel fala, abre aspas, você foi ungido como um guardião, querubim, e eu te ordenei, estavas no monte sagrado de Arroa, andava com as pedras afogueadas. Quem que era o Rassatã? Um querubim. Continuando aqui. Será que alguém poderia imaginar que a esfinge seria um monumento de homenagem ao capeta, ao Rassatã e seus anjos? Dá para imaginar? Difícil, né? Pois bem. Certamente que sim, a gente já consegue ver isso agora. O deus, entre aspas, Ra, era celebrado como pai dos deuses. Olha só, pai dos deuses. E tinha a característica de leão, esfinge e querubim. Esfinge deriva da palavra egípcia Shesep Ankara, que significa imagem viva. O deus, entre aspas, Atum, era sempre depictado como uma esfinge, e eles conheciam o monumento da esfinge como Sheshop Anka, a imagem viva de Atum. Muitos panteões pagãos são organizados com as mesmas hierarquias, com a força suprema sendo a cabeça do panteão como o Deus, entre aspas, Ptah, e o Criador, entre aspas, ok? Sendo Ra e Atum, que são anjos caídos na verdade. E aqui eu quero fazer um lembrete para todo mundo. Como a gente começa a ler esse livro aqui, muitas pessoas
é o seguinte, quando a gente lê um livro desse tipo aqui, eu tô acostumado a ler coisas pesadas. Quando a gente lê um livro desse tipo, você tem que ter muita força para não cair na lorota dos pagãos. Este livro aqui, o objetivo não é mostrar paganismo. O objetivo claro desse livro aqui, que você vê por trás dele, é usar o que tem de registro desses povos perversos para a gente tentar entender o que aconteceu antes do dilúvio. Que a gente não tem muita informação. Então a gente está tentando entender o que está acontecendo antes do dilúvio. E o que tinha antes do dilúvio, o que pode estar por vir ainda, certo? Porque não há nada de novo embaixo desse sol. Mas todos esses registros são simplesmente registros para a gente entender isso e não para fazer mistureba. Então o que acontece? Muitas pessoas começam o seguinte: então esse deus egípcio, na verdade, é como se fosse o criador de verdade, é como se fosse Yahweh. Então o Zeus é como se fosse realmente o deus que é Yahweh, e assim vai, essa coisa toda. Você não pode falar que o Zeus do grego é o criador Yahweh. Você não pode falar isso, ok? Zeus era lá a questão de anjo caído, não tem nenhuma relação com o criador verdadeiro. Como é que a gente sabe disso? Muito simples. Quando a gente pega a Bíblia, tô com duas Bíblias aqui, ó. Estou com a Bíblia Restauração das Escrituras. Se eu não esquecer o link, eu coloco abaixo. Mas é fácil de encontrar na internet. É só você procurar assim, ó, Projeto Verdadeiro Nome, Bíblia Restauração das Escrituras. Tem em português, certo? É feita no Brasil. E tem também aqui comigo a Bíblia da Sefer. Sefer com C, não é a Sefer com S. Tem duas Sefers. Que é a Aleph Tav, que é a versão Aleph Tav, que também é muito boa. Uma Bíblia magnífica. Pois bem, o que a gente aprende com o que tem nas Escrituras? O que a gente aprende? Vamos lá. Quem que é o Criador? O Criador, ele se apresenta para as nações através de um povo, ok? De um povo especificamente. Então foi assim, vamos deixar bem claro. A humanidade conhecia o Criador através do relato de Adão. Ponto. Adão viveu 960 anos, ok? Então a humanidade conhecia o Criador através do relato de Adão, que andou junto, ok? Então a humanidade já conhecia o Criador ali. Pois bem, Adão vai passar de geração para geração até chegar lá em Sete, certo? Muitas gerações depois, 7 gerações, se eu não me engano, depois de 7 gerações, já estava tudo corrompido de novo e só uma família lembrou do que Adão passou lá na frente de geração em geração. Essa família foi a família de Noé, certo? Se eu não me engano é essa ordem. E Noé então, lá para frente, de Noé a gente vai chegar em Abraão, certo? Abraão então fez um pacto com o Criador, aí esse pacto foi feito também com o filho Isaac, depois com o filho de Isaac, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, e então o Criador escolheu um povo para demonstrar a glória dele. Ele não escolheu o povo mais forte, ele não escolheu o povo que tinha o maior exército, ele não escolheu um povo que tinha uma armada, ele escolheu o povo que ele mesmo colocou lá no Egito. Ele deixou aquele povo lá, o povo estava no chão, assim, virou quase pó, estava para ser dizimado aquele povo. Ele então pega aquele povo que está para ser dizimado, e aquele povo que está para ser dizimado sai do Egito. E quando sai do Egito, sabe o que fica para trás? Fica um Egito que nunca se recuperou, fica um Egito que o exército egípcio foi destruído, basicamente, os primogênitos arrasados, viu? Praga até dizer chega, e todo mundo olha e fala, pera um pouquinho, aqueles caras que estavam no pó, basicamente, estavam para ser exterminado, conseguiram sair de lá, e o exército egípcio não conseguiu deter eles. O exército do Egito daquela época não conseguiu deter aquele povo que não tinha nada na mão, não tinha absolutamente nada, aquele povo fraco. O povo era fraco, mas quem estava por trás do Criador para mostrar toda a glória era o Criador. Desculpa, por trás do povo era o Criador, certo? Então o Criador escolheu um povo para mostrar a sua glória. Ele escolheu um povo para se mostrar para as nações, certo? Então, quando aquele povo vai entrar em outras terras, etc, tal, todo mundo já sabe que, tipo assim, puxa, os caras não estão tão armados assim, eles não têm o exército mais forte do mundo, mas o Criador está com eles, certo? Então, de novo, esse povo, hoje ele é oprimido, ele também está sendo oprimido, mas no final dos tempos as coisas viram de novo, certo? Com muito mais glória do que foi da vez do Egito, porque vai ser no mundo inteiro agora. Pois bem, então não adianta tentar
entender quem é o Criador usando lenda pagã. A gente consegue entender o que existia antes do dilúvio, quais foram os problemas. Nós não podemos pegar, Zeus é Yahweh. Não, não é. Não é. O Criador, ele não se apresentou para os gregos, ele se apresenta para as nações através do seu povo, da força que ele põe para o seu povo, da fé do seu povo, da certeza do seu povo. Ele passa de geração em geração, a gente lembra dele através do povo que carrega um livro, ok? Pois bem, então, continuando aqui. Lembre-se que os pagãos, eles não conhecem Yahweh. Eles não conhecem. Eles conhecem Anjo Caído, eles conhecem Nephilim, eles conhecem os poderosos aí, mas eles não conhecem Yahweh. E não devemos tentar ver Yahweh através dos olhos dos pagãos, pois Yahweh se mostrou para os hebreus através da sua Torá, certo? E através do povo hebreu, e é que ele mostrou a sua glória e poder para os povos pagãos pela destruição que causou no Egito e nos povos cananitas, certo? Então a gente entende o Criador não através dessas coisas pagãs, a gente entende o Criador só através da Bíblia, certo? Muitas pessoas vão chegar à conclusão, Afonso, mas tem muitas lendas aí que são muito parecidas com a Bíblia. E aí as pessoas começam a vir com aquelas elucubrações. A Bíblia é uma cópia das coisas antigas. Não, não é. Não é. A Bíblia conta uma história que essas lendas aí, você vê e fala o seguinte, olha, essas coisas aconteceram, e aí a gente começa a entender várias coisas que estão aqui na Bíblia. Ponto. Mas a Bíblia, ela é perfeita. No sentido de que ela conta a história do Criador. Às vezes tem alguma... do Criador com o seu povo, interação. Mas, às vezes tem algumas passagenzinhas que tem uma má tradução aqui, ali, etc. Tal, que é difícil da gente entender no contexto geral. E é por isso que, assim, tem algumas bíblias, como essas duas aqui. Essa aqui é em inglês ou espanhol. Você comprou nos Estados Unidos, é cara pra caramba essa bíblia aqui, é muito cara. E esta bíblia aqui, perto desta aqui, não dá nem 10% do valor. Você compra no Brasil. A Restauração das Escrituras está em português. É uma Bíblia interessante de estudo, ok? Esta Bíblia aqui, o ideal, quem tiver interesse, estiver em um lugar que não, assim, o Brasil tem alto imposto para coisas importadas, etc. Tal, quem tiver, por exemplo, na Europa, tiver nos Estados Unidos, no Canadá, você compra direto do site dos caras. Não é um preço assim... É caro, não é barato. Mas se você for... procurar na Amazon, você não vai encontrar, tá? Eu vi uma pessoa me mandou para mim o print do preço dessa Bíblia na Amazon. O pessoal estava vendendo essa Bíblia na Amazon por 8 mil reais. Não é tudo isso, ok? É uma Bíblia cara pra caramba. Chega no Brasil cara, mas na Amazon tá absurdo. É muito menos do que isso. Muito, muito menos do que isso. Esta Bíblia aqui é 100 e poucos reais. Uma Bíblia de estudo. E o pessoal... financia o projeto deles lá, a questão do verdadeiro nome, etc. Fazem estudos com a compra dessa Bíblia. É uma Bíblia que vale a pena. E tem bastante coisa assim que está bem acertada com a maioria das versões da Bíblia que a gente estuda. Assim. É uma Bíblia muito boa. Então vamos lá, continuando aqui. Agora, voltando ao panteão egípcio, Ptah é depictado como duas serpentes enroladas, parecido com a hélice dupla do DNA e idêntico ao símbolo da medicina de hoje. E esses panteões sempre têm uma parte feminina simbolizada por Sofia ou Lilith, as quais criam os semideuses. Pois bem, então tá aí o símbolo aí do Ptah e também junto com a medicina. Pois bem. E a gente finaliza por aqui. Esse livro aqui tá ficando, o negócio do assunto tá ficando muito bom, tá cada vez melhor. E a gente vai falar no próximo vídeo sobre Ecos de Atlantis. A gente vai falar sobre essas figuras aqui, Summer e Mu, ok? Então, assuntos muito interessantes. Pessoal, eu estava finalizando e eu esqueci de falar uma coisa. No início do vídeo eu falei o seguinte, tem uma coisa que eu concordo com o Papa Francisco, certo? E é o seguinte... O Papa Francisco ele dá a entender que ele é favorável à questão de ecumenismo, que as religiões têm que se unir, que os povos têm que se unir no ecumenismo, etc. Tal. Ele dá a entender isso muitas vezes. E eu chego à conclusão que ele tem razão. Sabe por quê? Porque da mesma forma que em todos os filmes a gente fica fazendo adoração a anjo caído sem saber, certo? Eu vejo, no meu ponto de vista, a maior parte das religiões, ou na verdade quase todas, tem a mesma questão. Um monte de culto de anjo caído.
Vai lá, pessoal, não tô aqui querendo ofender ninguém, mas vai lá e veja no Vaticano o prédio no formato de serpente. Procura aí. Vai lá e vê o trono, que lindo o trono que o Papa senta nesse prédio no formato de serpente. Vai lá e dá uma olhada, procura aí, rapidinho, procura. Você vai ver o Papinha sentado lá num prédio de serpente com um trono dele magnífico atrás. Vai dar uma olhada. Não, lembre-se, tá? Não faça isso depois da meia-noite que você pode ter pesadelo. E assim, então eu concordo com ele. Se muitas dessas religiões elas são cultos a anjos caídos, certo? Então que se juntem. Agora, para todas as outras pessoas que entendem que a Bíblia é verdadeira, o que eu recomendo é leia a Bíblia, estude a Bíblia e siga o que o Criador disse para seguir. Ponto. Certo? Siga a Bíblia. O que a Bíblia te orienta, siga a Bíblia. Certo? A Bíblia é o que a gente tem de verdadeiro nas nossas mãos. O mal, ele já se infiltrou no mundo inteiro. A gente não consegue ver um lugar no mundo onde já não tem mal. Então, assim, estude a Bíblia. Ponto. Certo? E que as religiões aí, essas religiões aí que adoram coisas de Orion e adoram um monte de coisa aí, que elas se unam. Certo? É terrível demais. E por fim, pra gente finalizar, não se esqueça, link abaixo do curso de Ervas Medicinais parte 1, para quando o médico não está a caminho. Não é um aconselhamento médico, é simplesmente estudo sobre ervas medicinais, é ainda a parte 1, mais para frente a gente vai ter uma parte 2. E se você quiser entender um pouco mais sobre ervas medicinais, eu estou montando os cursos pequenos aos poucos. Então, por exemplo, a gente já tem aqui a parte do segredo dos chás, certo? Potencializando sua saúde. A gente tem aqui, ó, preparação de ervas medicinais, técnicas dos povos antigos, principalmente a questão de fazer tinturas. Não tintura de pintar roupa, tá? Tintura de gotinhas que você toma com as ervas medicinais. Tem a questão das ervas medicinais aqui. E quem tiver interesse, por exemplo, a questão de probióticos, pré-bióticos, a gente tem aqui a questão do chucrute, bitkivas, né? A questão aqui do sourdough, que é um pão fermentado naturalmente. A questão do kefir de água, kefir de leite e iogurte na prática. Kombucha, que é um chá fermentado. São itens muito interessantes. E tem a parte de negócios também. Os cursos de negócio têm alto valor, tem um valor maior, né? E assim, você consegue acessar todos os cursos que estão em português com esse valor aqui, $7 por mês. É um valor que já está começando a ficar simbólico, porque assim tem bastante curso aqui. E todo mês quem está acompanhando tem um curso novo. Tem um curso novo lá. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.